povo. Bom dia. A paz. A paz. Ó Hoje quem tá aqui hoje. Temos Hoje uma convidada especial. Vamos fazer a live com Marianinha, né? Eu fico brincando que é minha filha número 3, né? Que eu vou pondo números, né? Mas essa coisa linda aqui, ó. Tímida. Tímida. E o pai trouxe ela hoje, né? Mesmo sem ela saber, mesmo sem a gente saber, mas o pai cuida de tudo, seguindo aquilo que a gente já orou durante o culto no lar, essa semana, as semanas, né, de fortalecimento de família. E o pai falou: eu estou trabalhando, cada um no seu tempo. E aqui, hoje a gente tem esse brinde, né, do pai com a nossa levita da família. Então, ela vai tomar as honras hoje de dar uma lida e vocês vão poder escutar essa vozinha fofa, delicada. E a palavra que o pai escolheu hoje foi? Eclesiastes 12. Ó, falei disso essa semana, hein? Olha, a gente já abriu tantas e tantas vezes Essa passagem. essa passagem do pai colocar ela no nosso coração, e geralmente tinha a ver com alguma oração voltada para as filhas, né? E hoje de novo. Então, vamos lá. Então pode ler. Eclesiastes 12. Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais alegria de viver. Os seus olhos ficarão tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas, e as nuvens voltarão depois da chuva. Os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes vão cair e você não poderá mastigar direito, e os seus olhos ficarão cansados e fracos. Fala só um pouquinho mais alto. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito o moinho moendo e a música tocando. Você terá medo de lugares altos, até o caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto pelas coisas. Então você irá para o seu lar eterno, e os pranteadores o seguirão pelas ruas. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida seja cortado, antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se parta junto ao poço. Antes que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo é uma ilusão, diz o pregador. Tudo é ilusão. Mas, porque era sábio, o pregador continuou ensinando aquilo que sabia ao povo. Ele reuniu muitos provérbios e ditados. Além de ser sábio, o pregador sabia ensinar. Além de ensinar o que sabia, ele o fazia de um modo agradável e verdadeiro. As palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude. Elas explicam claramente verdades muito importantes. A coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados, vinda do único pastor. Mas, meu filho, cuidado. Há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. Você poderia estudar essas opiniões por toda a sua vida, ficar cansado de estudar sem chegar ao fim. Essa é a minha conclusão final. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Alguma coisa aí para falar? Depois eu dou um resumo. Você já tinha lido esse capítulo? O que te chamou mais a atenção hoje? Me chamou a atenção estar aqui, ser uma palavra que fala pra gente continuar buscando, mesmo na nossa juventude. Principalmente na juventude, porque quando a gente começa a buscar muito novo, a gente vai perdendo o nosso primeiro amor com Deus. E é uma forma da gente voltar, parar de ouvir as vozes as externas, opiniões, né? Opiniões de pessoas que adoram com os lábios, mas não com o coração. E voltar para Deus, para aquilo que Ele fala na palavra dele.
Eu fui uma daquelas que, quando você foi morar com a gente, anos atrás, ela morou 1 ano com a gente, eu gostaria muito de, naquela época, estar nas mãos de Deus como nós estamos hoje. Porque, de certa forma, quando você foi lá morar com a gente, você deixou de frequentar a igreja com a sua avó. Sim. Né? Então, se arrependimento matasse... Mas, enfim, também foi um tempo importante para você conhecer teu pai, né? Porque você tinha pouca convivência. E eu deixo aqui essa gratidão hoje, né? De você não ter me ouvido tanto naquela época, porque eu só falava besteira. E de certa forma hoje Deus trabalhar na nossa vida, né? Para que você tenha no seu pai uma autoridade, que você pode vir aqui sempre ter ele como pastor também da sua vida, né? E a gente ser amiga, né? Não sou sua mãe, nem uma madrasta. Eu sou... Madrasta é um nome esquisito, né? Mas com ela eu nunca fui má, não, gente. Verdade. Né? Então... A gente não combinou, eu não tô beliscando ela. Ai. Mas é isso, assim, eu também agradeço por essa palavra nesse momento, porque já falei isso, acho que eu já falei isso pra você, mas é bom falar em público, né? O quanto eu também era refém de muitas opiniões naquela época, né? E hoje a única opinião que importa é de Deus, é o quanto Ele tá ali guiando a gente, e só depende realmente da gente estar disposto a escutar, né? A tia Rosana lá. Fica lá, apaixonada, a mana. E você, amor? Bom, vou dar 3 pilares para essa passagem que tem que... depois, cada um que ou acompanhou ao vivo ou a maior parte assiste as lives que a gente faz de cada palavra, pega com calma Eclesiastes 12. Essa palavra eu disse no culto no lar na segunda-feira, que está gravada na minha cabeça, porque o Pai colocou, que tem muita coisa a ver comigo. E são 3 pontos, que são 3 pilares muito importantes que a gente precisa levar para a vida. Primeiro ponto, né? Cultuar e... esqueci a palavra. Mas estar com Deus, desde louvar a Deus, né? Honrar a Deus, adorar a Deus, com o coração, não da boca para fora. Não pode ser pura e simplesmente um ritual onde os homens criaram ritos e você simplesmente faz isso automaticamente. Não tem dia, não tem hora. Domingo eu vou na missa. Para quê? Se você não vive essa palavra a semana inteira, não precisa ir. Você só está ocupando espaço. Pode ser duro escutar isso, mas Deus não quer. Ele nunca quis aquelas oferendas que são feitas em nenhum momento, porque Ele não precisa de nada daquilo. A única coisa que Ele quer é o seu coração verdadeiro, honrando a Ele. A sua obediência. A sua obediência, tá? Então, quanto mais novo você fizer isto, melhor, e com continuidade. Por quê? Conforme a vida vai passando e a idade vai chegando para aqueles que são abençoados de ter uma idade mais longa, né? O corpo vai deteriorando de qualquer forma, né? Ontem mesmo na oração estava falando, eu tô quebrado de fazer limpeza aqui e tudo, mas... Ele dorme no formol, gente. Mas... Esse homem, sabe, com 60 anos, tá com um corpinho de 30, indo e falando, jogando a gente no chinelo, entendeu? Mas aquela coisa, é inevitável, é o corpo, né? O corpo tem uma essência de quantidade de tempo de vida, mas a alma, o espírito, ou quem
como for nomenclar uma coisa dessa, né? Mas a parte espiritual é eterna e ela é do Pai. E se você não cuidar, como que você vai ficar? Se Ele sabe de tudo, até antes de você fazer ou pensar, você acha que vai conseguir esconder qualquer coisinha debaixo do tapete? Vai chegar uma hora que você vai estar de frente a frente, mesmo que você fale, não acredito em tudo isso que está sendo dito. Ele vai ser o primeiro a virar e falar, sabe aquela frase que você dizia que não acredito? Estamos frente a frente. Diga, exponha o seu argumento agora. Né? E aí já vai ser tarde. Né? Aí ele vai lembrar daquela conversinha com o João, né? Segundo ponto. Né? A sequência aqui, ele diz... ele fala sobre que tudo é ilusão. Né? Sim. Né? Segundo ponto importante. Né? A parte de que tudo aqui na vida é ilusão. Tudo, absolutamente tudo. Nós vivemos aqui, mas vamos para um outro plano junto a Deus. Tá? E cada um de nós é um indivíduo, ou por ser individual, né? As nossas escolhas são individuais, mas Deus formou famílias sempre, em todas as passagens da Bíblia, e até nos momentos em que Ele vai salvar. Exemplo, Moisés, Noé, monte a arca, e eu vou salvar você e toda a sua família. E assim por diante, várias outras passagens. Ele salva famílias, apesar de sermos indivíduos. A escolha é individual, mas a gente se fortalece na família. Tá? Então, e cada pessoa, cada indivíduo de mesma família tem opiniões diferentes. Tá? Então, como ele disse ali... Sim. Se você estudar durante a sua vida inteira, você vai ter tantas opiniões diferentes que você nunca vai terminar esse estudo. Foca em obedecer os mandamentos. Foca em obedecer temer a Deus. Os mandamentos e temer a Deus. Né? E o último ponto... Né? Porque Deus vai julgar tudo que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Né? Antes disso tinha... Tema a Deus e obedecer os mandamentos. Isso é o resumo do plano. O resumo, né? O resumo é: tema a Deus e obedeça os mandamentos. Então não adianta você querer florear, querer inventar a roda, né? Querer fazer citações dizendo que eu escrevi, eu pensei isso. Deus, antes de criar o mundo, já tinha tudo isso. E Ele pediu para os profetas escreverem. Então, tem muita gente que vende cursos mirabolantes para um monte de coisa e diz, quando você fizer qualquer coisa, né, isso na parte de trabalhos que nós fazemos, tem muito disso, né? Deu crédito a mim, viu? Porque eu escrevi, eu tive a ideia, eu fiz esse curso. Só que estas pessoas... beberam da fonte. Né? Dão crédito para quem antes do mundo existir já tinha escrito tudo. Feito tudo, né? Né? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de humildade, compaixão e maturidade. Né? A gente vai aprendendo dia após dia. Eu não sou dono da razão. Eu sou uma pessoa que já errei muito e o Pai está trabalhando em mim diariamente. Muitas vezes eu tenho aflições, tenho medos, não sei o que vai acontecer da minha vida daqui para esse ano. E aí o Pai chega e fala, você pode sonhar, você pode planejar esse ano, mas eu estou cuidando de você e você tem que aprender a honrar hoje, o dia de hoje. Viva o dia de hoje. Como eu sempre falo, Deus nos dá o dia e ele é um presente. Está escrito, o dia de hoje é o presente. Abra esse pacote e curte ele.
né? Estamos em família 4 vezes, porque a Rosana lá de longe tá muito feliz. Ela escreveu que tá muito feliz a Mariana tá aqui orando com a gente, né? Que ela tá trabalhando agora, depois ela vai voltar para assistir. Deus abençoe. E a Rosana é irmã do Ralph. Então, independe da distância, Sim. né? E das formas que eventualmente o mundo moderno nos proporciona, mas a gente tem que estar em Deus. Esse é o foco, esse é o princípio, e ele é o início, o meio e o fim. Se Não mais dá pra alguém que é da família ou não quiser orar conosco, ou vem aqui em casa, ou a gente manda um convitinho, a pessoa entra online, entendeu? A ideia é que todos participem, né? Uma grande família. Então é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje, né? Fiquem com Deus. Considerações finais aí da mulherada? Estão em maioria hoje? Não, pergunta de mim. Então, Você tá sempre cercado de mulher, né? Isso é muito bom, porque ele nasceu com esse dom, né? De realmente cuidar da gente. E vocês estão ouvindo isso de uma ciumenta, né? Que foi tratada por Deus, viu? E hoje, que bom que está sendo usado. Não só no sentido de que Deus prometeu que a nossa casa servirá ao Senhor sempre, né? E tem que começar aqui pelas filhas, pela casa, né? Mas também que a sua forma, né, didática e fofa de lidar com as pessoas vai alcançar muita gente. esse é um ponto que eu também ia dizer, agora só para terminar, o ponto do profeta sábio. Sim. Quando ele diz que tem tantas opiniões, mas o profeta, ele reúne as informações, o pregador, ele reúne as informações e passa essas informações, ou seja, a palavra, de forma didática, de forma agradável e verdadeira, aonde as pessoas se sentem felizes, né? Ele fala assim: as palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude. Isso. Elas explicam claramente verdades muito importantes. A coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados, vinda do único pastor. Eu me sinto assim quando eu estou te escutando mesmo. Tudo é Deus, né? Então, se Ele dá essa oportunidade para nós, a gente tem que usar, né? Amém. E usar para o bem, sempre. Então, fiquem com Deus e sejam esses pregos firmes, né? Honrando a palavra de Deus sempre, tá bom? Bom dia para vocês e a gente volta assim que o Pai ordenar. A paz.